E bom, vocês viram aí no título, né, cara? É um título um pouco polêmico. Eu, assim, sinceramente, eu não gosto de fazer vídeo assim, mas eu sei que funciona, eu sei que chama atenção e, querendo ou não, é verdade, né? Eu não tô mentindo. Cara, aos 20 anos eu praticamente construí a produtora que fatura 800 mil ou 900 mil reais por ano. Vou adiantar que, assim, é faturamento, não é lucro. Né? Então, assim, não ganho 1 milhão de reais por ano. Isso é o que a minha produtora lucra de forma geral. E, pô, a gente tem todos os custos de imposto, de pessoas que trabalham aqui e tudo que a gente precisa para manter a produtora funcionando, né? Mas eu acho que esse é um tema legal, é um segundo vídeo legal para trazer pro canal, para mostrar um pouco para vocês de como começou a produtora, como que foi o processo, né? De começar a produtora até hoje. Hoje ela já vai fazer 4 para 5 anos. A gente abriu em 2020 ou 21. Eu sou muito ruim com data, gente. Eu não tenho roteiro, eu não faço nada. Então, assim, eu vou falando o que tiver aqui, mas as datas, às vezes, elas vão ficar um pouco, um pouco erradas. Mas foi 2020 e 2021 que eu abri a produtora. Eu tô num cenário diferente aqui também. Eu tô na minha roça, cara. Eu tenho um sítio, né? Então, só dando um panorama, assim, geral. A gente ainda tá mais ou menos em obra aqui, mas é isso. Vim aqui hoje para trocar essa ideia, para estar um pouco mais de boa. Mas vamos começar do início, né, de como surgiu a produtora, desde o comecinho mesmo, para mostrar todo o processo para vocês até onde ela chegou hoje, tudo que a gente já enfrentou, como que surgiu a produtora que fatura 800 mil reais, né, no ano aí. Cara, como eu disse, a produtora surgiu lá em 2020, 2021, foi o ano que eu criei, realmente eu falei, pô, agora vai existir a Vila Produtora. Mas eu comecei a trabalhar com isso em 2015, né? Foi quando eu consegui o meu primeiro emprego lá com o BRTT, que é um ex-jogador de LoL, hoje ele é streamer e tudo mais. Meu primeiro trampo de edição de vídeo foi com o BRTT. E, cara, muita gente já sabe essa história, eu fico até meio chato ficar repetindo isso, mas é um canal novo, então eu preciso repetir, né? Eu comecei trabalhando com o BRTT, editando alguns vídeos de LoL pra ele, pra um canal novo que ele tinha criado. Logo em seguida, eu fui prospectando mais clientes, né? Mesmo sem saber, eu tinha 15 anos na época, mexia muito no Twitter ali, eu acompanhava muito essa galera do LoL, e eu fui chegando no Twitter do pessoal, né, de streamers que eu conhecia, que eu gostava de acompanhar, e falava, pô, você tá precisando de editor? Eu tô editando aqui pro BRTT, eu usava o nome do BRTT para prospectar mais clientes, né? E ia conseguindo pegar, então cheguei e fiz isso com o Melão, que era um caster na época, né? Ele era um dos narradores do CBLOL da época. Comecei a editar para ele, depois eu cheguei no Yetis, que é um cliente meu até hoje, cara, já vai fazer mais de 10 anos praticamente que eu trabalho com o Yetis. Eu cheguei pro Yetis e falei, cara, tô editando aqui pro BRTT, pro Melão, você tá precisando de editor? Não, vamos fazer um teste. Fiz alguns testes lá com ele, a gente começou a editar e praticamente criamos o canal dele do zero também. E, cara, com isso fui crescendo, fui sempre editando assim, eu era o editor da galera, ali para 2017, 2018 mais ou menos, foi onde realmente a parada começou a dar uma escalada um pouco maior. Eu comecei a editar para uma galera que era um pouco maior, que tinha uma relevância realmente muito grande no cenário como um todo, né, de YouTube, de streams. Foi o Alan Zoca e o Felipe Neto. Quando eu comecei a editar para esses dois, o Felipe Neto foi pouco tempo, mas deu para ter um nome bem grande no portfólio. Eu fiz uns 5, 6 vídeos pro Felipe Neto, mas deu alguns problemas lá, que eu era muito jovem, eu acho, para realmente, né, levar aquilo como trabalho na época. Eu tinha 16 anos. Mas o Alan Zoca não, cara. O Alan eu editei para ele uns 3, 4 anos e assim, direto. Era vários vídeos que a gente fazia. Eu comentei no meu primeiro vídeo que eu fazia várias lives editando os vídeos do Alan. Eu postava algumas edições que eu fazia no Twitter, ele ia lá, dava um retweet, a galera chegava no meu perfil, queria conhecer um pouco mais. E com isso eu fui ganhando muita notoriedade ali no meio, né? A galera queria saber quem era o editor da Lanzoca, a galera queria acompanhar, aprender como editar. E o nome do Alan era muito forte, né? Muita gente me chegou em mim pra editar comigo por conta do Alan. Então, eu lembro dele ter me indicado pro Leon do Coisa de Nerd. Ele me indicou pra vários dos amigos dele ali que ele tinha, né, na época, Calango, Zero. A galera toda ali me conhecia por conta de eu editar pro Alan, né? E meio que com isso, assim, surgiu a Vila Produtora, porque com esse tanto de gente que chegava querendo as minhas edições, queria que eu editasse, eu falava, gente, eu não consigo, né? Eu sou uma pessoa só, eu não consigo editar para esse tanto de gente que tá me chamando. Na época eu devia ter assim, uns 5 clientes, era algum canal, tinha alguns canais de Minecraft que eu editava, tinha o Yetis, uns canais de LoL, tinha o Alanzoca, tinha outros canais lá meio aleatórios assim que aparecia, alguns freelas geralmente que eu pegava. Só que eu virei uma hora e falei, cara, eu não consigo mais. E mesmo sem ter essa noção de tipo assim, pô, eu quero escalar, eu vou construir uma empresa, eu só pensava assim, cara,
quero atender mais gente, né? Não é nem na questão de dinheiro também, porque, pô, eu tava muito de boa. Eu com 17 anos ali, 18 anos, eu tava ganhando, tipo assim, uns 15 conto, mano. Morando sozinho, sem preocupação nenhuma. Eu já tava muito, pra mim, mano, eu já tava com a vida feita, tá ligado? Só que eu falei, mano, eu só quero atender a galera, porque era uma galera que eu gostava de acompanhar, sabe? Tipo, pô, eu lembro que o Castanhari chegou pra mim uma vez, justamente porque eu editava pro Alanzoca, editava pro Leon ali. Ele chegou em mim e falou, pô, eu quero editar com você e tudo mais. Eu falava, cara, eu não tenho tempo. E, tipo assim, o que passa na minha cabeça, né? Que tô falando não pro Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, que era um dos maiores YouTubers até hoje, né? O cara era uma lenda de quando eu era menor, eu ficava vendo os vídeos dele lá, os vídeos que ele fazia. Eu falava, mano, como que eu tô falando não pra esse cara, né? Então eu acho que era mais dessa parte, tipo assim, de tá negando esses trabalhos do que propriamente, pô, quero ganhar dinheiro, quero escalar, quero pegar mais gente. E aí, o que que eu fiz, cara? Eu cheguei para um amigo meu de escola, né? Falei, cara, vamos fazer o seguinte: você já sabe editar uma coisinha, né? Ele me ajudava às vezes com alguns vídeos ou outro. Vem aqui em casa, eu tinha eu tinha dois computadores, né? Um eu ganhei do Yetis na época, ele tinha me dado o computador que eu não tinha para editar os vídeos. E aí eu tinha comprado um recentemente para conseguir dar um upgrade ali, editar uns vídeos um pouco melhores, mais rápidos. Falei, cara, vem pra cá que eu vou colocar esse computador aqui do lado do meu quarto. Meu quarto era tipo, minha casa era tipo uma kitnet praticamente. Fiz uma mesa lá, falei, mano, senta aqui que a gente vai editar e vai começar a editar pra galera aí. E foi isso, mano. Foi um processo ali, isso foi mais ou menos em 2018, se eu não me engano, 2019 no máximo, mas acho que foi 18. E a gente começou a editar, mano. Começou a editar pra galera, ele foi pegando o jeito ali, foi me ajudando, a gente foi pegando vários outros clientes. Até que a gente chegou no momento, né, nós dois ali, a gente falou, gente não, né? Eu falei assim, Henrique, que era o meu amigo, falei, cara, a gente precisa de mais gente. A gente precisa achar mais um pra ajudar a gente, porque a gente não tá dando conta, tá difícil, tá complicado, a gente não dá conta só nós dois. E a gente foi e chamou um terceiro amigo nosso, que era da nossa escola também. Nessa época a gente ainda estudava, né? Tipo, pô, a gente tava com 16, 17 anos. A gente chamou mais um e falou, cara, vem pra cá ajudar a gente. Esse amigo nosso, ele nunca tinha editado vídeo na vida, a gente pegou ele pra ensinar. Foi a mesma coisa, pegamos outro computador, colocamos lá no quarto de casa. Eu já tinha mudado de casa, né? Então tava numa casa um pouco maior, então tinha um pouco mais de espaço pra gente fazer isso. A gente pegou outro menino, colocou lá no nosso escritório e ensinamos ele a editar do zero, mano. A gente pegava, passava uns videozinhos mais fáceis pra ele, uns vídeos de Minecraft que a gente fazia na época, que era um vídeo assim mais corte zoom, era mais colocar uma musiquinha e tal. E nisso ele já ajudava, já pegava uma demanda que era muito grande, que ocupava o nosso tempo, enquanto a gente focava nos vídeos que eram mais complicados, né? Nos vídeos do Alan, que tinha muita edição, que eu tomava conta, e outros vídeos assim de LoL também, que tem um pouquinho mais de edição do que esses de Minecraft da época que a gente editava. E aí, cara, a gente ficou nisso alguns meses ou anos, eu não lembro mais ou menos. Acho que foi alguns anos que a gente ficou mais ou menos desse jeito. Até que um dia eu lembro exatamente que a gente sentou numa mesa e eu falei, cara, a gente podia profissionalizar isso, né? Só que assim, eu lembro exatamente que eu não tinha muito essa ideia, porque, cara, eu era jovem, eu não tinha muito essa ideia de ser empreendedor, eu não sabia como que era a parada de abrir empresa, eu não sabia como funcionava. Mas era mais tipo assim, pô, gente, vocês estão editando aqui comigo, só que todo mundo ainda acha que sou eu que tô editando, né? Por mais que tinha os dois ali que estavam editando junto comigo, os vídeos comigo, os clientes ainda achavam que era eu que editava tudo. Você entendeu? Aí eu falava, cara, eu acho que a gente precisava mudar isso, né? A gente precisava realmente, às vezes, abrir uma empresa e, pô, não é mais o Vila que tá editando, e sim uma empresa que a gente vai criar aqui junto, e às vezes a gente fazer um escritório legal pra gente sair da minha casa, né? Vocês não precisavam ficar vindo aqui na minha casa, a gente podia abrir um escritório. E isso foi, tipo assim, no almoço, num dia normal, que a gente tava lá na minha casa mesmo, a gente fazia, às vezes, uns almoços pra todo mundo almoçar junto e não precisar ir pra casa e tal, pra gente continuar editando. Aí a gente surgiu a ideia, eu falei, mano, vamos criar a Vila Produtora? Porque meu nome era Vila, todo mundo conhecia de Vila, e aí, e nem foi uma ideia minha esse nome, né? Foi de um dos amigos meus que tava ali editando comigo, né? Eu falei assim, cara, vamos criar a Vila Produtora. Eu falei, cara, é isso, tá ligado? É isso. E aí, mano, eu comecei já a viajar nas ideias, porque, mano, sempre que eu tenho uma ideia, eu começo a pirar, né? Eu falo, mano, eu não consigo ter uma ideia e levar ela aos poucos. Eu tenho uma ideia e, mano, pra ontem eu já quero que a ideia seja grande. Já aluguei uma sala comercial, mandei fazer logo com um dos melhores designers, eram os designers mais hypados que tinha na época, chamava Victor Berriel. Tipo assim, mano, o cara era foda na questão de criar logos, criar identidade de marca, né?
Contratei ele, falei, mano, faz aí pra Vila Produtora e tal. Contratei uma arquiteta pra decorar a sala comercial que eu tinha alugado, né? Falei, mano, eu quero que a sala seja legal pra gente fazer vídeo aqui, pra galera vir trampar. E foi isso, mano. A gente fez um escritório na época aqui na minha cidade, né, que é Varginha. E, cara, foi legal. A gente abriu o escritório, foi mais ou menos no meio da pandemia. Teve essa época aí que ficou parado, né? A pandemia foi em 2019 ali. Quando a gente achou que ela ia dar uma passada, que a galera já tinha meio que voltado a trampar presencial também, a gente foi e abriu. Falou, pô, agora dá pra abrir já e tudo mais. A gente ficou lá trampando uns 6 meses, 7 meses, até que tudo resolveu fechar de novo, né? E a pandemia meio que deu a voltada, assim, a questão da quarentena, todo mundo tem que trampar de casa. E nesse processo a gente falou, mano, tá rolando a gente trampar home office, eu acho que tá funcionando um pouco mais. A gente ficava conversando ali pelo Discord, todo mundo na sua casa, né? E eu falei, mano, se pá, acho que a gente não precisa mais de escritório. O escritório era legal, porque a gente tinha, né? Acho que uma das grandes dificuldades que eu tenho hoje, principalmente de trabalhar, e a galera também que trabalha na vila sempre fala coisas do tipo, cara, ser editor de vídeo, você é muito sozinho, né? Você fica trancado no seu quarto, você acorda, você vai pro seu computador, você vai dormir, você tá no seu computador, você não vê gente, você fica o dia inteiro na frente da tela. O escritório, ele dava esse negócio que, pô, você via as pessoas, você conversava, você fazia uma zoeirinha ali, a gente gravava uns vídeos, sabe? Fazia umas coisas diferentes, assim. Saía do escritório, a gente passava em algum lugar pra comer alguma coisa junto. Era legal isso, né? E aí, só que aí home office a gente foi e começou a funcionar. Eu falei, mano, vamos fechar o escritório, a gente começa a trabalhar daqui. Uma das outras dificuldades que a gente tinha também era de arrumar pessoas para trabalhar no presencial da vila, né? Porque como a nossa cidade aqui é pequena e, mano, questão de edição de vídeo, pelo menos na época, era ainda muito complicado de achar. Hoje ainda deve ter, você consegue achar o editor com mais facilidade. Já é um assunto mais difundido, né? Você trabalhar com internet, você trabalhar com edição de vídeo. Mas na época era muito difícil, cara. A gente entrevistava uma galera que, tipo assim, tinha acabado de sair da faculdade, tava fazendo faculdade de publicidade e propaganda. Só que, mano, a galera não entendia nada sobre YouTube, não entendia nada sobre edição de vídeo pra YouTuber. E a gente nunca conseguia contratar gente, né? Eu até trouxe um editor que eu conhecia. Cara, o cara morava lá no Espírito Santo. Sei lá, acho que ele tava morando lá no Sul, na verdade. Eu trouxe ele pra morar em Varginha. Mano, paguei passagem, paguei casa pra ele. Fiz tudo porque, mano, eu precisava de alguém bom ali na produtora com a gente pra conseguir assumir as demandas que estavam chegando, né? Porque nisso a produtora foi crescendo muito, desde que a gente abriu o escritório. E mais ou menos foi isso, gente, que o começo da Vila Produtora, né? Então, assim, isso foi mais ou menos em 2020, 2021 que a gente resolveu fechar. E até então, hoje a Vila Produtora, ela funciona home office, né? Então, hoje a gente tem mais ou menos umas 15 pessoas que trabalham na produtora, desde editores, tem design, tem um pessoal que faz a thumb, tem social media, tem a parte administrativa ali. Hoje eu sou mais da parte administrativa, né? Eu não edito tantos vídeos. E hoje, por ser home office, a galera, mano, tem gente da produtora em todos os lugares. Pessoal lá em São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente lá no Sul. Mano, tem gente na Bahia e o home office é legal que permite isso, né? A galera, a gente consegue achar gente de todos os lugares, pessoas boas de vários lugares, e não precisa necessariamente estar aqui no presencial, né? Mas ainda assim, tenho muita vontade de abrir um home office, né? Aliás, eu tenho muita vontade de abrir um escritório presencial, porque como eu falei, eu sinto falta às vezes de ter contato assim com as pessoas sabe, ver gente, fazer umas coisas diferentes, não ficar só trancado no quarto. Mas é isso, mano. A Vila Produtora surgiu mais ou menos assim. Desde então, a Vila Produtora foi sempre muito focada na parte de edição de vídeo, né? Então, desde que eu comecei lá sozinho em 2015, até essa abertura do nosso escritório, até, mano, uns 2 anos atrás, o pessoal sempre chegava na Vila Produtora querendo edição de vídeo, edição de vídeo, edição de vídeo. A gente já chegou a ter mais ou menos uns 30 clientes, assim, simultâneos, né? Que a gente comandava tudo. Cara, no começo da produtora ali, a gente tinha um pacote que a gente fazia, a gente falou assim, mano, a gente quer crescer a Vila Produtora, né? Como que a gente vai fazer para crescer e pegar muito cliente? Cara, a gente tinha um pacote que a gente fazia, que a gente editava 30 vídeos era 20 vídeos por semana, por mês, né? De segunda a sexta, por R$ 1.000, mano. A gente fazia isso, porque a gente queria muito cliente, a gente queria fazer coisa. Então, assim, nessa época, a gente pegou muito cliente pra dar muito volume, a gente editava, assim, cada pessoa ali no escritório, a gente devia ter umas 4, 5 pessoas no escritório, cada um editava ali pelo menos uns 3 vídeos por dia, né? De LOL, de Minecraft, de tudo, porque a gente tinha esses pacotes, a gente queria ficar conhecido, a gente queria entrar, assim, em contato com a galera, e, mano, foi essa loucura, assim,
E depois a gente foi, né, aumentando um pouco os preços, pegando os clientes um pouco melhores. E aí a produtora começou, né, e chegou nesse faturamento que vocês viram aí no título, né, do mais ou menos R$ 800 mil aí por ano. Eu lembro até uma vez que, cara, eu sempre tive muita dificuldade de administrar a produtora, né, porque, mano, eu não fiz faculdade, eu praticamente nem terminei o ensino médio, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu tava ali no primeiro ano do ensino médio, então, desde então eu só foquei muito em fazer isso aqui, né, na produtora em si, e não estudar. Então, assim, mano, tenho zero noção de como. Hoje não tenho mais zero noção, mas nunca fui muito bom em gerir, né, uma empresa. Eu lembro que eu contratei um serviço uma vez de uma empresa aqui da minha cidade de gestão, né, de galera dar uma dica, ver o que tinha de errado, o que podia melhorar na produtora. E quando eu falei o faturamento, assim, que a gente fazia por mês, o cara falou assim, mano, tipo assim. Você, com 20 anos aí, 18 anos, sei lá quantos eu tinha na época, tá ligado? Ele virou e falou assim, cara, você fatura mais que metade das lojas, das empresas aqui da nossa cidade, tá ligado? Tipo assim, é bizarro isso. Eu falei, pô, realmente, você para pra pensar assim, é bizarro, né? Mas é isso, cara, tipo, pô, como eu disse no começo do vídeo também, eu não sou muito fã de ficar falando essas questões de valores, eu acho que a galera interpreta às vezes até um pouco errado, porque como eu falei, a gente lucra ali mais ou menos nessa faixa mesmo, todo ano, desde quando a gente abriu a produtora, entre ali uns 600 mil a 900 mil por ano, né? Depende muito do ano. Teve anos que já foram piores, teve anos que foram bons. Esse ano tá sendo um ano que eu acho que a gente vai fechar bem legal. Então, acho que na média de uns 700, 800 mil. Mas, assim, não é de lucro, né? É de faturamento. Então, a gente tem muita equipe, a gente tem 15 pessoas na equipe, a gente tem muito imposto para pagar, porque, mano, infelizmente, empreender no Brasil é uma merda por conta desses impostos. A gente tem muito custo, principalmente agora que a gente está fazendo. A gente migrou a Vila Produtora para uma parte de captação, né? Então a gente está viajando muito para fazer captações em São Paulo, em outras cidades ali em volta de São Paulo. Então a gente gasta muito, mano, com gasolina, com estadia, com alimentação de fora. Acaba que realmente, mano, vai muita parte do lucro desses trabalhos que a gente faz, a gente acaba tendo que descontar, né? Caras, é isso. Eu acho que assim, esse foi um pouco, né, de como, desde o começo, de como surgiu a Vila Produtora, de como a gente foi prospectando o cliente, e, tipo, entrando um pouco mais nessa parte, né, para conseguir dar uma visão um pouco maior, assim, para vocês. A gente sempre foi muito na questão de indicação, né? A Vila Produtora, ela cresceu muito justamente porque a gente sempre tá trampando com clientes muito grandes, né? Então, às vezes tinha o nome da produtora lá na descrição dos vídeos, então você entrava num vídeo do, sei lá, mano, de algum cliente nosso e na descrição tava lá, editado por tal pessoa. E aí o pessoal entrava em contato com a gente. Às vezes, o próprio influenciador, alguém chegava nele e falava assim, pô, ô Alan, quem que tá editando seus vídeos aí? Me indica. E aí ele ia e me indicava. A gente nunca teve um setor comercial na produtora, a gente nunca foi atrás de trampo mesmo, sabe? Sempre foi muito por indicação. Então, isso é até uma coisa que a gente quer mudar, a gente já pensou muitas vezes em mudar, mas que é difícil porque a gente acaba ficando acostumado, né? E quando você precisa profissionalizar numa parada assim, você meio que sai da zona de conforto e sair da zona de conforto às vezes é complicado. Eu acho que é isso, é assim que eu construí uma produtora que fatura aí seus R$ 800 mil por mês, né? Por mês não, quem dera se fosse por mês, por ano, né? Com 18, 19 anos ali. Foi assim que as coisas surgiram, mano. Foi realmente uns moleques que se juntaram no quarto, começaram a trampar e depois abriram a produtora. E hoje a gente tá, até hoje, aí, tentando se profissionalizar cada vez mais, tentando cada vez mais crescer a Vila Produtora. Pra, mano, esse faturamento daqui, mano, alguns anos eu chegar aqui e fazer um outro vídeo desse e falar assim, mano, como eu criei minha produtora, que fatura agora 2, 3 milhões por ano, ou por mês, né? Quem sabe a gente chega aí no nível de faturar isso por mês. Se faltou eu falar algo aqui, eu sei que foi um vídeo meio raso, mano, eu preciso fazer roteiro, mas é que por eu ter trago isso aqui e não ter conseguido gravar, eu tava meio que com um roteirinho pronto no celular, né? Tipo, não um roteiro, mas alguns tópicos pra me abordar. Mas como eu tô usando ele pra gravar, eu não consigo ver o roteiro. Então eu meio que fui falando aqui o que veio na cabeça. Mas se surgiu alguma dúvida, se vocês acharam que ficou faltando algo, né? Eu falar algo específico, deixa aqui nos comentários. Eu faço outro vídeo, a gente responde também. Eu respondo aí nos comentários, a gente vai conversando por aí. Mano, tem uns mosquitos aqui, por isso que eu tô toda hora fazendo assim, tá ligado? Não é tique, não, é que tem uns mosquitos voando aqui, porque eu tô na roça, né? É isso, gente. Obrigado quem acompanhou até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram também, que é onde eu posto conteúdos mais frequentes, conteúdos mais, né,
divertidos aqui, é um bate-papo um pouco mais sincero, assim. Mas é isso, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve aí. Tamo junto, mano. Até amanhã. Valeu.